Aqui é Letícia Luiz, sobretudo, e estamos aqui em mais um vídeo pra falar sobre, esse livro aqui, Histórias Fantásticas. Bem, ele é um livro de contos, né, e, bem, tem de vários autores. A gente vai ter aqui Edgar Allan Poe, Lima Barreto, Guy Malpassant, e uma Cecília Charles Dickens, Francis Kafka, Murilo Rubião e Modeste Carone. A gente vai ter alguns contos desses incríveis escritores e vamos falar um pouco sobre cada um deles. São contos fantásticos, né? E o que seria contos fantásticos? São contos que deveriam estar na realidade, só que eles têm elementos fantasiosos. Mas você não tá lendo uma história de fantasia onde tem um reino, a princesa, o príncipe, a fada. Não, você tá vivendo uma vida normal e de repente alguma coisa sombria, misteriosa e que não seja desse mundo aparece, surge e muda completamente a narrativa sem você perder a noção da realidade, o que torna isso um pouco amedrontador e te leva dentro da leitura. Enfim, então vamos falar um pouco sobre cada conto. Vai ter alguns que talvez eu expresse minha opinião aqui, mas eu vou tentar fazer um resumo para que você consiga analisar por você mesmo, então pesquisar alguma fonte, enfim. Mas eu vou falar um pouco sobre o que eu penso também. A gente vai começar num conto de Edgar Allan Poe, que vai ser o Retrato Oval. Nesse conto, a gente vai ter um homem, né, que vai estar ferido, e o seu criado vai arranjar um castelo daqueles antigos e tal, que estariam histórias de terror e tal, mas que parecia ser abandonado recentemente. Então, ele vai entrar ali naquele castelo com o seu criado, o criado vai arrumar as coisas pra ele passar aquela noite ali sem ficar ao relento. Então, eles vão adentrar esse castelo, vão ficar ali, e no quarto onde o criado vai arrumar pra esse homem, que a gente não tem o nome dele, né, dormir, tem ali a cama e tal, tem uma cabeceira, tem um livro e tem pinturas na parede. Além disso, ele vai ter também um candelabro, né, que vai ser com aquela luz, que a gente vai estar numa época onde usava luz de velas, né, e com essa luz que ele vai ler esse livro. E o livro era sobre o quê? O livro, ele retratava, né, ele contava a história um pouco sobre as obras de arte que tinha naquele aposento. E o homem, né, com o passar da noite, ele percebe que ele precisa ajeitar seu candelabro pra poder ver melhor o que ele estava lendo, pra conseguir ler melhor. Só que seu criado já estava dormindo e ele falou, não vou acordar ele pra isso. Então deixa eu ajeitar aqui o candelabro sozinho. E ele vai e ajeita as velas. E quando ele ajeita as velas elas simplesmente, elas pausam numa obra de arte específica. Mas qual seria essa obra de arte? E por que ela chama tanta atenção? Bem, o nosso personagem, ele vai olhar pra essa obra de arte e vai chamar a atenção dele, né, que é uma moça jovem. Mas não só isso que chama a atenção dele, e sim que parece que ela está ali viva, carne e osso. E não apenas uma pintura. E não é, uma pintura realista. Não, ele realmente vê a mulher como se fosse viva, né? Como se fosse carne e osso, como se não fosse uma coisa pintada numa tela com uma moldura bonita. Então, ele lendo ali aquele livro, né, ele se arrepende completamente de ter mudado o candelabro de lugar, volta com o candelabro, com a luz, né, pro lugar onde estava antes, e volta a folhear seu livro sobre as obras. E quando ele folheia o livro sobre as obras, ele resolve procurar pra entender um pouco mais da história daquele quadro, daquele retrato oval. O nome do conto é Retrato Oval. E aí ele procura um pouco mais pra saber sobre essa obra, e tem na descrição daquela obra falando um pouco sobre essa moça. Bem, ela havia se casado com um pintor que morava naquele castelo, e ela era uma moça muito linda, risonha, e ela sempre acatava todos os desejos de todo mundo, sempre estava muito alegre. Porém, uma coisa que ela odiava era a pintura. E por que ela odiava a pintura? Bem, seu marido era pintor e ele trocava o tempo de estar com ela para a pintura. Então, isso incomodava um pouco a ela e ela não sentia prazer em ver as obras dele e nem chegar perto daqueles materiais. Bem, e aí a gente tem esse homem, né, esse marido dela, resolve que quer retratar ela. E ele passa dias, horas a fio, e ela aceita, né, apesar dela não gostar muito, ela aceita pra fazer o desejo do seu marido, e ela sempre estava ali sorridente, posando pro quadro dele, né, pra ele pintar. E conforme ele pintava durante dias, foi uma pintura que demorou muito tempo, e ela foi feita enquanto essa mulher estava no quarto, sem luz, assim, do dia, né, assim, sem nada, encurralada ali, e o homem não tinha mais olhos pra nada, ele só queria saber de pintar aquela pintura, só queria saber de terminar aquela tela. Ele não se importava mais com a vida que ele tinha fora daquele quadro. E a gente tem o relato, né, desse livro sobre a obra, dizendo que, conforme quanto mais ele pintava com cores o rosto da amada dele, menos cores a sua amada tinha. Ou seja, conforme ele pintava com cores vivas a sua amada, como ele via ela, a mulher, ela perdia a cor, ela ficava pálida, adoecia, né? Mas ela perseverava, ela continuava lá pra satisfazer o desejo do marido. Mas, enfim, e a gente a história termina com esse livro contando pro nosso personagem principal que a mulher, ela vai morrer na última pincelada. Então, o homem, ele vai pintar, a última pincelada vai ser na boca, quando ela perde total o seu brilho e morre. E ao mesmo tempo que ela morre, uma pintura vive. E a pintura dela, realista, né?
Então, é bem forte, né? A gente começa com Edgar Allan Poe e vamos pra mais um conto de Edgar Allan Poe, que vai ser um manuscrito encontrado numa garrafa. Esse conto, eu confesso que eu tive que reler ele algumas vezes, porque ele confunde sua mente e você fica voltando, não, peraí, o que aconteceu? Mas vamos lá, vamos começar. A gente tem um homem que ele é desgarrado de seu país e de sua família, pois nenhum dos dois lhe deu o que ele desejava. Apesar disso, ele teve uma ótima educação, já que ele recebeu uma herança e pôde concluir seus estudos e considerava que seus estudos eram... e fazia bem seus estudos, né? Porque ele sabia identificar o que era necessário e o que não era e sabia estudar por conta... Enfim. Então ele era um homem estudado e ele resolve embarcar, né? Mas ele vai embarcar num navio pra fazer lá a viagem dele, né? E ele embarca nesse navio e a gente tem até Java ali, a região que ele embarca. Mas, enfim, quando ele tá passando pela Nova Holanda, como se diz no livro, que no caso é a Austrália, né? A região mais ou menos da Austrália, perto dali, ele vai ver as nuvens mudando de cor. Ele vai ver as nuvens ficando mais pretas. E essa névoa vai consumir o ambiente onde ele está, onde o barco dele está. E ele vai percebendo que o sol, né? A lua, na verdade, desculpa, vai ficando vermelha. E a maré tá meio agitada e cristalina. E ele fala, com seus conhecimentos, né? Vai haver um furacão. E ele resolve avisar o capitão. Porém, o capitão não ligava muito, enfim, e não deu atenção, não deu ouvidos ao que ele quis falar. Porém, o homem ficou acordado à noite porque ele percebeu que iria ter um furacão. E realmente houve um furacão. E as pessoas foram varridas pro mar. Porém, como o furacão levou a âncora, o barco continuou navegando, né? E pelo vento super forte. E ele, achando que era o único sobrevivente, ouve uma voz de um sueco, um velho sueco que ele viu embarcar no último momento no navio, chamando, né? E ele responde com toda a força que ele ainda tinha, responde que ele estava vivo também. E com isso, eles passam ali, a gente tem um relato de 5 dias deles passando, comendo açúcar mascavo. E aí no 6º dia, ele fala. São essas as palavras, né? Eu não tô lendo, mas vamos lá para as palavras que eu lembro. Ele fala assim, o sueco nunca verá esse dia e pra mim nunca terminará. Né? Uma coisa assim, tá? Não é exatamente com essas palavras, mas é uma coisa assim. E aí você conclui o quê? Morreram, né? Morreram. Só que a narrativa continua. É como se ele tivesse morrido, mas não tivesse dado conta de que ele realmente tinha morrido. Porque o que acontece? Ele tá ali navegando ali a esmo no mar. E ele conta, né, que ele está indo a sul-sudeste, pelo que ele se lembra, mas ele não acha o gelo que deveria ter no fim do mundo ali, falado por ele. E ele não encontra isso. Então eles começam a ir um pouco mais a norte, o vento soprando, né? E o vento tá muito, muito forte. E nesse 6º dia ele vai relatar que o sol vai ficando pálido. Na verdade, eles estão adoecendo. E o sol ficando pálido vai morrer no mar. Eles, né? No caso, eles. Mas, o que acontece a partir de agora? Bem, um navio gigante vem navegando em cima de uma onda que tá muito forte, a maré, né? Tá muito alta, assim. E tem um navio navegando assim, bem maior do que o deles tá aqui, o navio tá aqui. E esse navio, quando cai, acontece alguma coisa ali que esse homem da história, ele vai entrar nesse navio, né? Ele vai acabar dentro desse navio. E ele, no súbito, assim, de vou me esconder, se esconde no navio. No porão do navio, ele arruma uma escotilha ali, onde ele se protege. E, bem, ele vai ficar ali, se protegendo, porque ele não queria ser visto pela tripulação. Mas ele vê um homem entrando, né, que dentro desse porão ali, daquele convés. E o homem era muito velho, resmungava palavras que ele não entendia. Os joelhos estavam quebradiços. Por que eu tô cantando isso? Bem, porque vocês vão entender. E ele, de repente, né, ele sai do esconderijo dele, passa na frente dos homens, e os homens simplesmente não percebem ele. É como se ele não existisse, como se ele fosse invisível. E todos os homens do navio são velhos, de cabeça branca, parecendo que foram acabados pela idade, e com os joelhos rangendo, resmungando coisas. E ele simplesmente está ali sozinho, porque ninguém enxerga ele. E bem, a gente pode concluir ali que estão todos mortos, né? E eles estão indo ao sul, e as coisas começam a acontecer ali, eles não conseguem lidar com o clima ali, com as tempestades, e ele nunca tinha visto, cada vez fica pior as tempestades que ele vê. Até que a gente tem esses relatos assim, e ele conta escrevendo nesses papéis, né? Ele fala, é como se o cara que estivesse a bordo estivesse escrevendo nos papéis, e ele diz, não sei se eu vou estar aqui pra contar essa história, mas eu pretendo jogar uma garrafa no mar. E por isso que o nome desse conto, né? Vamos lá, o nome desse conto é Manuscrito Encontrado na Garrafa. E a história termina, né? Foi morrendo de novo, né? Assim, o que seria? Ele conta que ele chega no sul e ele começa a girar em círculos concêntricos. O navio vai afundando, então ele vai ser vítima de um novo naufrágio. Só que termina aí a história, né? Então a gente conclui que ele realmente morreu, enfim. Mas fica a cargo de vocês a interpretação, porque eu confesso que foi bem difícil esse. E aí a gente tem falando um pouco sobre, nesse livro, sobre Edgar Allan Poe, como até a morte dele é uma coisa meio misteriosa, né? Que ele acabou ficando ali meio moribundo, tal, no fim da vida dele. E
ninguém sabe, é uma coisa meio misteriosa, não se sabe se foi de propósito ou acaso, mas enfim. Um pouco de Edgar Allan Poe, vamos para Lima Barreto. E a gente tem Sua Excelência, que é o nome do conto fantástico de Lima Barreto. Que a gente vai ter um ministro saindo de seu discurso e vai entrar num carro sem perceber que o carro não é dele. Ele entra nesse carro e ele começa a sentir calor. E ele começa a relembrar o discurso que ele fez, pensando, nossa, como eu fui perfeito no meu discurso, como meu discurso foi incrível, como eu fiz tudo genial. E ele começa a reviver todos aqueles momentos que ele teve, né? Começa a pensar, meu Deus, eu citei tais filósofos, eu não sei o que, não sei o que lá. E ele começa a ficar com muito calor. E começa a desabotoar, tirar a camisa e falar com o motorista. Só que o motorista não é o dele. Ele percebe isso depois, porque o motorista é meio arrogante, não responde ele. E ele começa a ver fogo pela janela e abre a janela, continua muito quente e não adianta de nada. Enfim, meio que uma visão do inferno, né? E ele vai voltar. Chega um determinado momento que, puf, ele aparece do jeito que ele tá, jogado na frente do lugar onde ele acabou de sair, de dar sua palestra lá de ministro. E aí ele olha o carro dele, né? E vai ter lá uma personificação meio que tipo de diabo, alguma coisa assim da vida. Enfim, temos esse conto aí, de Lima Barreto. Tô passando por alto mesmo. E a gente vai ter, peraí que eu tenho agora uma pequena dificuldade de ler o nome dele. Guy de Maupassant. Guy de Maupassant é o nome do autor. E a gente vai ter... esqueci de falar de Lima Barreto, tem também no final sobre Lima Barreto, que ele enfrentou lá a dificuldade de ser um homem mulato e tal no Brasil. Enfim, essas coisas. Mas aí você pode também pesquisar na internet sobre isso se te interessar. Mas vamos lá, o Orla, que vai ser o nome do nosso próximo conto fantástico. O Orla, vamos lá. Um homem convida 3 amigos e 4 especialistas, se não me engano, são esses os números, tá? 4 especialistas e 3 amigos pra ver um caso. Ele é um doutor, então ele é um médico. E ele tá meio que num sanatório. E ele fala que tem um caso inexplicável e que nem ele consegue explicar direito o que tá acontecendo, que é melhor o cara que sofreu, né, contar pra eles o que aconteceu, porque senão ninguém vai acreditar nele. Então ele chama os caras pra ouvir esse homem contar, né? Não lembro se falava o nome desse cara no livro, mas enfim, não importa. O homem, né, que tá meio maluco, enfim, ele tá lá no sanatório, sendo cuidado, ele tá esquelético, né? A gente tem, assim, descrita a aparência de um homem esquelético com, sabe, assim, subnutrido. Então, sabe, assim, então, tá assim. E ele vai contar a história de vida dele, né? Na verdade, não a história de vida dele, ele vai contar como ele foi parar ali naquele sanatório. Então, vamos lá. Essa história vai se passar na Europa. E eu vou falar sobre o Rio Sena. Se você não sabe o que é o Rio Sena, tem até algum vídeo aqui no canal falando disso. Enfim, é o rio importante da Europa. E ele vai contar que ele morava numa casa linda, maravilhosa, de frente pro Rio Sena. E ele passava ali, o Rio Sena era o seu quintal, né? E ele tinha alguns empregados de muita confiança, de 16 anos. Então, isso vai ser bem importante pra história. Inclusive, o personagem fala isso, mas realmente vai ser bem importante pra história. Lembre-se que são 16 anos de confiança e que os empregados são realmente de confiança. Então tinha ali, a gente percebe, né, que ele tem a cozinheira, a lavadeira, enfim, os empregados ali, o motorista, beleza. E ele começa a perceber uma coisa estranha. Que coisa estranha? Ele começa a acordar e ver que sua água foi bebida. E ele fala, Jesus, né? Quem bebeu minha água? Mas pera, primeiro dia se passou, quem bebeu minha água? E ele lembra de botar a jaleira, e a chaleira não, o pote de água, enfim, ali, né? A jarra de água, de vidro. Ele tem água aqui dentro. E ele dorme e acaba com a água. Quando ele acorda, a água não está mais ali. E ele fica, gente, como é que pode? Eu não bebi essa água. Não tem como, ninguém entra aqui no meu quarto. Eles são de confiança. E aí você fica tipo, cara, o que tá acontecendo? O cara tá maluco, ele tá maluco. E ele começa a fazer experimentos, tipo, será que tô sonâmbulo? Aí ele passa uma coisa na boca pra ver se vai ficar sujo as coisas, e não fica. E as coisas são acabadas. E ele resolve botar comidas que ele não gosta ali. Tipo leite, era uma coisa que ele não gostava. E coisas sólidas não são comidas, né? Coisas sólidas não são comidas, o que é bebido? É líquido, no caso, leite e água. E leite ele não gostava. Então ele fala, não tem como ser eu. Não tem como. E ele começa a se trancar no quarto pra dormir. Ele começa a fazer de tudo pra ter certeza que não tem ninguém ali dentro. Mas as coisas continuam a acontecer e ele fala, gente, eu tô maluco de vez. Né? E ele começa a ficar doente, assim, com essa loucura. Ele começa a ficar muito doente. E o motorista dele vai ficar doente, vai acabar morrendo também. E quando ele sai de casa, um dia, ele vai encontrar com uma maçã sendo retirada de um galho da árvore e sendo comida por um homem invisível. Tipo, ele não vai ver. E aí a gente tem aquela crítica, né, tal, de... Enfim, não, ainda não chega nessa parte, não podia estar falando isso agora. Sem spoiler, peraí. E aí o que acontece? Ele começa a achar que ele tá doido. Tá doido, completamente doido. E aí ele vai lá e obriga a ser internado no sanatório. E ele tem relatos também dos vizinhos e tal, ali, os vizinhos, que também sofrem. Alguns deles estão sofrendo com isso, com essa criatura, e ele tem certeza que essa criatura existe. Bem, depois de um tempo que ele tá nesse sanatório, ele conta pra esse médico o que tá acontecendo. O médico tem nome, tá? Mas eu não lembro. Mas tudo bem.
Enfim, não gravei o nome de ninguém, de nenhuma história. Mas, ele conta pro médico, e o médico fica, esse cara tá doido. E ele fala, vai lá na minha vizinhança e vê. E ele vai lá e vê os vizinhos sofrendo com isso. E ele vai lá e vê. E ele tem certeza. E olha o que acontece. E é um relato contado, né, na Europa. E ele chega a falar assim, porque teve um relato em São Paulo, enfim, acho que foi em São Paulo, saiu no Jornal do Rio, um relato em São Paulo de uma pessoa invisível. E ele sabia que tinha passado pelo Rio Sena, né, que é um rio ali muito importante pra coisa internacional da Europa, um navio brasileiro. E ele fala, eu tenho certeza que esses homens são os próximos e vão tirar os humanos da Terra. E a gente não vai perceber, eles vão acabar com o nosso mundo, a gente vai ser extinto. E ninguém quer abrir o olho, porque simplesmente é invisível. Mas nem tudo que é invisível não é real. E ele começa a fazer um discurso, assim, que você fica tipo, caraca, né? E aí você pode, tipo, fazer uma alusão, várias alusões a isso, né? Tipo, cara, a gente tá se destruindo, uma criatura invisível. Enfim, leve a imaginação pra outro nível. Eu vou ficar assim por aqui com essa história, porque tem muita coisa que a gente pode pensar nisso. E os homens simplesmente riem, não acreditam neles. Mas o médico, ele tem certeza da história ser verídica, né, do cara. E... o nome é o Orla, porque ele dá o nome dessa criatura invisível de Orla, o cara que conta a história, né, que é esse... que acha que tá doente mental. E vamos lá. Confesso que eu não lembro muito da biografia desse guy de Maupassant, mas você pode pesquisar na internet. Vamos pra uma Siciliar, né? A gente vai ter um conto doido, tá? Um conto doido, agora. Chamado As Ursas. A gente vai ter 2 contos de uma Siciliar. Ele é um homem, ele inclusive, eu acho que tá vivo. Tenho quase certeza que tá vivo, tá? E em 2003 ele entrou pra Academia Brasileira das Letras, né? Ele é um brasileiro. Lógico. Mas vamos ver aqui contos dele. Vamos começar com As Ursas. Bem, esse conto, presta atenção, porque pode... Eu também tive que ler algumas vezes. E, seguinte. Tem um homem passando. Esse homem era alguma coisa. Ministro de alguma coisa? Não lembro. Mas tem um homem passando e tem crianças brincando. E ele fala que para as crianças é coisas horríveis. Ele manda as crianças irem pro inferno, enfim. Não é com essas palavras, mas é meio que isso. O significado é isso. E eu não lembro quais palavras, mas, enfim. Ele manda, assim, né, as crianças se ferrarem. E ele fala isso, e logo depois que ele fala isso, aparecem 2 ursas. E tem a ursa menor e a ursa maior. A ursa menor, ela come 12 crianças que morrem pelos sucos gástricos do estômago dela. Mas a ursa maior, não. A ursa maior come 30 crianças. E essas 30 crianças, elas sobrevivem no estômago dela. Como se fosse uma caverna. Uma caverna. E essas crianças, elas começam a pensar assim, meu Deus, como é que a gente vai sair? Como é que a gente vai sair daqui? Aqui dentro tá tudo preto, tudo escuro. Como a gente vai sair? E elas passam anos ali dentro. Só que se vamos sair daqui, passa a começar a ser esquecido. Com a infância delas, né? Elas passam a infância ali dentro. Elas são crianças. E elas ficam adultas, uma espécie de adulto meio esquisita, assim, com... Eles chamam de uma espécie anã, de humanos, assim. Porque eles vão ter cabeças grandes e corpo pequeno, porque o espaço da caverna, a barriga da ursa, não vai permitir que eles cresçam. Então eles vão ser moldados ali dentro. E eles vão criar, eles simplesmente esquecem do que eles passaram e resolvem criar, vamos criar aqui shoppings, vamos criar, e criam uma cidade dentro da barriga da ursa, tá? E eles vão, né? E aí passa uma geração. E simplesmente é esquecida a história das crianças serem engolidas. E aí uma nova geração nasce e eles começam a se preocupar. Essas crianças estão nascendo com tamanho normal. Como é que elas vão caber aqui dentro? Elas vão destruir tudo. E essas crianças começam realmente a destruir tudo. E aí passa um homem, manda elas irem pro inferno, aparecem 2 ursas, 12 crianças são comidas pela ursa menor, morrem. As outras crianças são engolidas pela ursa maior e formam uma nova sociedade. Minha opinião sobre a história. Eu acho que é meio que tipo, mostrando o que acontece realmente na vida real. A gente não aprende. Se a gente não aprende com os erros do passado, né, dos nossos antepassados, se não é passado de geração em geração, se a gente esquece a nossa história, a gente perde a nossa sociedade, perde os motivos que a gente tá ali e a história se repete. Ela se repete e se repete. E só quando a gente entende a história e aprende a história que a gente consegue mudar alguma coisa. Enfim, foi essa interpretação que eu fiz. Fiquem à vontade. Vamos lá. Não sei porque eu tô abrindo e fechando o livro. Já podia ter deixado aberto. Vamos pra mais uma Siciliar. Que vai ser uma casa, eu confesso que essa... Eu não me lembro muito bem, mas... lembro sim. Seguinte. Um homem vai ser diagnosticado. Um homem que vive sozinho, tá? De aluguel, uma pensão ali, que ele paga uma mulher, mas ele vive sozinho ali, uma coisa assim, meio barraco ali da vida. Mas... Não é barraco não, assim que eu digo. É meio... super simples e meio caindo aos pedaços. Ele vai ser diagnosticado com uma doença terminal, enfim. Mas ele pergunta pro médico: quanto tempo eu tenho de vida? E o médico fala: 1 dia ou
ou 10 anos? Não se sabe. Vive sua vida. E aí ele fica pensando nisso, e ele fala, não vou morrer aqui dentro. Não vou morrer aqui dentro dessa tensão. E ele vai comprar uma casa pra morrer. Vai comprar casa pra morrer. Ele quer comprar casa pra morrer na casa, porque ele não vai sair de casa. E ele mora numa cidade grande, então ele resolve ir pro interior e compra uma casa deteriorada. Inclusive, o cara que vendeu a casa não queria vender a casa, falava assim, não, peraí, não compra a casa não, porque a casa tá com os pedaços, tem rato lá dentro, tá tudo ruim, não compra. O cara mandou ele não comprar, ele comprou a casa. Comprou a casa. E ele vê realmente que tá tudo destruído, mas ele dorme ali, num cobertor, no chão. E ele começa a sentir, se eu me lembro bem, ele começa a sentir ali a presença de familiares dele que já morreram, né? Conclusão, ele pode ter morrido. Mas ele vê um nativo, ele chama de indígena, assim, mas que ele não entende a língua e tal. E ele sobe, o cara da história que comprou a casa, ele sobe em algum lugar, eu juro que eu não me lembro qual era o lugar, mas ele sobe em algum lugar nesse lugar onde ele comprou a casa, e ele fala, não é possível que não tenha nada bonito aqui. E ele simplesmente, ele vê a vida toda, ele vê o mar, ele vê a floresta e ele vê a cidade grande. Ele consegue ver tudo, todo mundo ali de cima. Enfim, ideia de subir, né, subir as escadas ali, aquele negócio, céu, morte, fica no ar. A gente nunca vai ter, né, como o próprio livro diz, a gente nunca vai ter uma resposta certa, porque isso acontece nesses contos fantásticos. Mas é legal a gente imaginar. E cada um tem a sua interpretação. Tô fazendo aqui um resumo justamente pra isso, pra vocês pensarem. E vamos lá, a gente acabou com a Ceciliar, né? Eu já falei um pouco sobre ele, então, se quiserem, pesquisem. E vamos lá. Charles Dickens. Tá. Vamos com calma. Vamos com calma. Respira, presta atenção. Presta atenção mesmo, foca. Seguinte, o nome é O Sinaleiro. Vou até largar o livro. É pesada. É grande. É um homem... A gente começa ali meio sem entender nada na vida, tá? Então, se você não entender nada no começo, não tem problema. No final, você também não vai entender. Enfim, tudo bem. Um homem desce as colinas, né? Umas colinas ali. E chama assim. Ele vê um sinaleiro ali embaixo, um homem, né? Trabalhando com um trem, entre dois muros. A gente tem essa representação. E ele fala pro trem ir, pro trem não ir. Enfim, ele tá ali trabalhando. E eu vou abrir, é necessário abrir aqui o livro. Pera aí que eu vou abrir aqui o livro. Não custa nada esperar. 73... 61. Peraí que eu vou achar, tá? É muito importante essa frase, tá? Ele chega e fala assim: olá, aí embaixo. Olá, aí embaixo. Pro sinaleiro. E o sinaleiro, ele simplesmente se espanta. Ele se espanta. E ele olha pra cima. E esse cara desce não, desculpa. Esse cara pergunta. Esse cara fala, eu preciso falar com você. Por onde eu desço pra te encontrar, né? E aí o sinaleiro simplesmente não responde, não grita. Indica com a mão, né? Como ele deve fazer. O homem simplesmente desce. E o sinaleiro pergunta a ele se eles já se conheceram. Porque ele parece um familiar pro sinaleiro. E o homem fala, não, nunca estive aqui. E esse homem, ele começa a fazer perguntas pra esse sinaleiro. Por exemplo, o que te faz ficar aqui fazendo essa profissão no meio do nada, entre dois muros, morando aqui nesse clima esquisito perto de um túnel, vendo trens passarem, com essa luz vermelha de parar ou não, sozinho? Você não estudou? Ele tem algumas dúvidas, assim, e o sinaleiro vai respondendo com calma. O sinaleiro resolve que, então, vai chama ele, né, pra entrar na sua casinha ali que ele tinha na guarita, ali do trem, onde ele recebe as informações do trânsito de trem, enfim. E eles sentam ali. O cara continua fazendo algumas perguntas ali. Eu entendi? Não entendi. Mas tudo bem. Ele faz ali algumas perguntas sobre o cara. Se eu ia entender aí, bota nos comentários, enfim. Porque... mas depois vai fazer algum sentido. E é muito importante isso que eu vou falar agora. O sinaleiro vai sair da guarita 2 vezes, em momentos distintos. Vai olhar pra direção do túnel, vai olhar pra luz vermelha. E vai olhar 2 vezes, tá? 2 vezes. E o homem fica intrigado. Ele não entende. E... o homem faz uma pergunta antes de sair, que vai simplesmente intrigar muito o sinaleiro, né? Vai deixar ele um pouco desconfortável. A pergunta é a seguinte: você é satisfeito com o seu trabalho? Você é feliz? Você faz isso porque gosta? E o sinaleiro responde. O sinaleiro, é bem importante falar que o sinaleiro, ele sempre fala em voz baixa, quase sussurrando. E ele responde que gosta. Na verdade, ele amava, até alguns dias atrás. Isso é muito importante. E ele fala, eu te conto o que acontece, me encontre amanhã. E assim ele faz. O homem sai, vai pra casa e volta pra conversar com o sinaleiro. E o sinaleiro explica. Eu saí, você lembra as 2 vezes que eu saí de dentro dessa guarita? Então,
eu saí pra olhar em cima do túnel, porque em cima do túnel, ele de vez em quando via um cara fazendo assim, né? Tipo, tapando o rosto com uma mão e mandando seguir com a outra, né? E falava pra ele exatamente essa frase. Olá, aí embaixo. Assim como o homem fez com o sinaleiro. Por isso que ele achava que era alguém conhecido. E esse homem sabe quem esse cara é? Não. Esse cara simplesmente vai pra lá e fica assim. Não mostra o seu rosto, fala olá, aí embaixo. E fala, eu preciso achar. Eu preciso achar aqui. Enfim, enquanto eu não achar aqui, eu falo pra vocês. Ele fala que há perigo. Que há perigo. E fala, meu Deus, há perigo. Uma coisa assim, ele relaciona com Deus. E o cara fica atordoado. Ele não sabe o que fazer. E de repente a luz vermelha acende. Só que ele que tinha que acender a luz vermelha. E a luz vermelha acende. É uma coisa super sobrenatural. E simplesmente acontece uma desgraça. Toda vez que o homem aparece. Ele tinha aparecido 2 vezes, no caso, né? E o homem que encontrou o sinaleiro, ele fica meio tipo, meu Deus, você tá ouvindo ele agora? E ele fala, não. Ele, que bom, porque eu também não tô. E ele sai e resolve que volta no dia seguinte, como mudou os horários do sinaleiro. Ele fala assim, se você não... Enfim, não é uma boa ideia contar pra outras pessoas essa história. Então, ainda mais porque, tipo, ele também não tem como fazer nada. Porque o cara avisa, né? O cara fazendo assim, avisa ele. Mas ele não tem como falar, tipo, ligar pra central e fala, para o trem porque alguém vai morrer, enfim. Porque, qual o motivo? Simplesmente faz isso. Tipo, não tem como, ele vai perder o emprego dele. Então não podia contar pra ninguém. Então, esse homem que encontra com o sinaleiro, ele fala assim, seguinte, a gente vai ao médico. Porque, né, enfim. Só que quando ele chega sobre a colina, ele ia dar uma volta antes de falar com o sinaleiro. Só que quando ele chega ali, ele vê o homem fazendo assim. E ele vai de encontro ao homem, ele fala, eu vou agora resolver esse problema. E ele chega lá, o homem não responde, mas tem um grupo de pessoas atrás que respondem por ele. E avisam que o sinaleiro morreu. E ele fica, não, o homem que trabalha ali embaixo, o homem que mora naquela casinha, não, é meu amigo. E aí eles explicam que o cara foi avisado, né? O cara foi avisado por esse carinha assim, e que morreu atropelado pelo trem. Mesmo ele tentou cuidar do mundo. Como se estivesse assim, devaneando, né? E ele vê o homem que morreu e fala, é ele, é o meu amigo. Enfim. E a história termina. É muito bizarra. Eu não tenho nada a falar sobre, eu acho que... Eu não tenho nada a falar sobre, enfim. Mas aí a gente vai agora pra Franz Kafka. A gente tem uma história super curtinha, mas muito curtinha, e que vai criticar a justiça, a lei, né? O nome dela, inclusive, é Diante da Lei. O que essa história conta? E essa eu confesso que eu... Confesso não, porque, enfim, é preciso fazer isso. Pesquisei na internet também pra ter algumas opiniões, né? E algumas opiniões de especialistas, porque eu não sou especialista nisso, mas vamos lá. Diante da Lei de Franz Kafka. Sim, é o cara da Metamorfose. Franz Kafka, ele vai escrever esse conto Diante da Lei, que é o seguinte. Um homem, a gente tem a informação de que ele é um camponês, ele vai chegar num lugar de justiça, num lugar de lei, vai se deparar com o porteiro e vai dizer que quer entrar na lei. E o porteiro fala, senhor, dá licença, porque aqui eu sou o mais poderoso dos porteiros. Você vai ter que passar por mim, você não pode entrar. Só quando eu autorizar que você pode entrar. E lá dentro tem mais porteiros, mais fortes do que eu, e que até eu tenho medo. Você não vai entrar. E o homem camponês fala, revoltado, ele simplesmente esbraveja, ele reclama, ele acusa o porteiro, ele fica muito chateado. E o porteiro fala, tá bom, senta aqui no banquinho. E ele bota o banquinho pro camponês sentar e ficar ali com ele. E ele percebe, passam-se anos, dias, anos, meses, e o cara sentado no banquinho, analisando o porteiro, esperando a hora que ele vai poder entrar. E ele simplesmente nunca pode. E aquela revolta, aquela raiva, vai entrando dentro dele, vai virando mágoa, mas ele não quer mais esbravejar. Ele simplesmente aceita e reclama, às vezes, mas como uma criança. Nada demais. E ele começa a perceber detalhes, ele sabe exatamente quem é o porteiro, e ele começa a morrer. E ele começa a não enxergar muito bem, e o porteiro, vendo isso, fala pra ele que... Porque ele tem uma última pergunta a fazer, né? Ele fala assim, nesses anos todos, eu fui o único que entrou aqui. Por quê? E o porteiro fala, porque essa porta só se destinava a você. Inclusive o camponês, ele vai dar dinheiro, vai tentar fazer de tudo, subornar o porteiro pra ele conseguir entrar. Mas não, nada vai dar certo. E o porteiro falava, eu te deixo fazer isso pra você dizer que tentou de tudo, mas você não vai entrar. E ele tem essa resposta, né, no final da vida, dizendo que ninguém chegou ali, porque aquela porta só se destinava a ele, e que ninguém vai chegar. Bem, Diante da Lei, né, o nome desse conto. E ele é uma crítica à nossa sociedade, que cria barreiras para as pessoas não chegarem à lei, não chegarem à justiça. Por exemplo, barreiras sociais, barreiras econômicas,
E a pessoa, o que é isso? Um advogado é muito caro, não consegue entrar na justiça. As pessoas mais pobres. No caso, ele é um camponês, proletariado, né? Então, tem essa representação. Tem a representação de força ali, né? De, não, a justiça é injusta, você não vai conseguir fazer o que você quer, então é melhor nem tentar. E, bem, é mais ou menos isso, essas barreiras, né? E, além disso, o que eu ia falar agora? Eu esqueci. Essas barreiras e tal, enfim, que impedem... Ah, eu ia falar. Lembra que eu falei assim, tipo, que ele se revoltava, xingava no começo, mas que depois essa bravura toda se transformou simplesmente em contentamento? Isso é o que acontece com a população. A população, quando descobre isso, fica, meu Deus, que absurdo, vou me revoltar. Mas aos poucos ela percebe que ela não vai fazer a diferença. Então ela simplesmente se cala, e senta e espera. Uma coisa que nunca vai chegar. Então, vamos lá, vamos ficar com essa assim, né? E... um relatório para uma academia. De novo, essa é meio doida. Doida no sentido de você precisa de super imaginação. Mas eu vou tentar aqui fazer uma coisa boa. Vamos lá. Um relatório para uma academia. É um cara... Essa daqui eu não faço teste pra analisar, tá? Então só vou fazer um resumo mesmo. É um cara que ele vai ter se transformado em humano. Ele era macaco, se transformou em humano. O que acontece? Ele simplesmente... E ele tá falando isso pra uma academia. Enfim, de homens ali, né? Enfim. Ele conta que ele foi capturado na terra dele, no lugar no continente africano. Acho que a região que ele dá é onde fica a República Democrática do Congo hoje em dia, tá? Não me lembro muito bem, mas eu acho que era alguma coisa assim. Enfim, fica na África. E ele vai ser capturado junto com muitos outros macacos. E ele vai ser ferido. Vão atirar nele e ele vai conseguir... Ele vai ser ferido em 2 locais. Mas ele não vai morrer. E ele vai ser levado a um navio. E nesse navio ele vai ser preso em condições horríveis, né? E... como macaco, tá? Ele vai ser preso numa jaula minúscula onde ele não consegue se mover. Onde ele não é bem alimentado, mas... Ele, inclusive, ele conta sobre os tripulantes desse navio. Os homens desse navio. Que eles bebiam, fumavam, mas ele se sentia bem ali. Ele não se sentia, assim, com pessoas mais em torno dele. E ele, simplesmente, ele fala sobre liberdade, né, esse conto. Ele fala assim, eu queria uma saída, e não a liberdade. Ele sabia que, se ele saísse dali, iam aprender de novo. E talvez em piores condições ainda. Sobre a liberdade reprimida, que ele fala, né? E se ele quisesse fugir, ele estaria no mar. Macaco no mar se afogaria. Então ele se conformava e simplesmente ficava esperando os dias que as coisas iam mudar. E ele vai começar a ser humanizado. Ele vai começar a querer ter esses comportamentos para conseguir uma saída. Não porque ele admirasse os homens, porque ele não admirava. Mas ele simplesmente queria uma saída. E a única saída na cabeça dele era se transformar ao igual a eles. E assim conseguir conquistar alguma coisa. Bem, ele vai aprender a beber os vinhos, vai aprender a fumar. E ele vira assim uma atração ali na navio, né? Nossa, que macaco inteligente. E ele começa a pensar, porque ele desembarca e ele tem 2 opções. Ou ele vai pro zoológico e vai ser preso para sempre numa falsa sensação de liberdade. Ou ele tem a opção de ir para fazer espetáculos, né? Circo, enfim. E ele resolve que ele vai conseguir fazer o circo. E ele bota isso na cabeça dele. E essa vai ser a saída pra vida dele. E com isso, ele vai estar perto de humanos e os humanos fazendo as acrobacias. E ele aprende com vários professores. Então, ele já tá assim humanizado. E ele só tende a se tornar mais humano. Ele depois contrata esses profissionais de novo e conta como ele chegou até ali. Que ele pode não ter os hábitos mais normais possíveis, considerados regras pra sociedade. Mas que ele é super humanizado e tem um pensamento assim. Enfim. Analisem, botem nos comentários, porque, né, tá difícil. Eu não consegui, não. É só resumir mesmo. E estamos acabando aqui, Murilo Rubião agora. A gente vai ter o edifício. Outro ponto que eu achei super difícil, né? Edifício, super difícil. Mas, vamos lá. O que fala esse conto? Esse conto vai ser o seguinte. Conselheiros, né? São chamados conselheiros, anciões ali, enfim. Vão querer que você construa um prédio de andares infinitos. Como assim, prédio de andares infinitos? Um prédio de andares infinitos. E o engenheiro simplesmente riu, né? Como assim? Você tem que ter a base. Você tem que ter ali a estrutura para subir o prédio. Como é que vai ter andar infinito? É impossível. E ele continua negando. É uma pessoa cética. E ele mostra esses cientistas céticos, né? Esses engenheiros ali. E são contratados, é contratada mão de obra ali. E esses anciãos, conselheiros falam isso. Continua. Eles são bem pagos. E os andares começam a subir. E a cada 50 andares construídos, uma festa era feita. No andar 800, porque agora me falhou aqui a lembrança dos números ordinários. Mas no andar 800, eles fazem uma festa bem maior.
E essa festa é gigante e acontecem algumas coisas ali, né? Ficam bêbados e algumas coisas são quebradas. E o engenheiro dessa obra fala, ele tem nome também, mas eu esqueci. Ele fala, não quero mais isso pra minha vida, isso aqui eu acabei com tudo, vou ser mal falado e tal, não sei o quê. E ele fica recluso em casa, né? E esses conselheiros, né, vão até ele e falam, por que você tá aí? Tá todo mundo lá trabalhando, volta lá pra trabalhar. E ele, não, que eu vou ser julgado e tal. E ele, não vai ser julgado. Todo mundo tava bêbado, todo mundo sabe disso, tá todo mundo lá trabalhando. E ele volta pra trabalhar. E eles continuam subindo os andares, sobre mais 96 andares, e até que todos os conselheiros, esses anciões, morrem de velhice. E ele fala, não tem mais porquê eu ficar construindo um prédio de infinitos andares. Não tem mais porquê. E os operários falam, tem sim, a gente vai acabar de construir esse prédio. E ele fala, mas eu não vou dar dinheiro pra vocês. E ele não dá dinheiro e os operários falam, mas a gente vai continuar. E eles continuam como trabalho voluntário. E cada vez chegam mais pessoas e mais pessoas pra subir aqueles andares infinitos. E mesmo esse engenheiro resmungando o tempo todo, esses voluntários continuam a chegar e continuam a construir esse prédio. Também aceito interpretações nos comentários. Agora a gente tem os comensais de Murilo Rubião, que é um conto, assim, pesado. A gente vai ter um homem, o nome dele era Jadão? Acho que eu lembrei o nome de alguém. O nome dele era Jadão, eu acho. E ele ia sempre ao mesmo restaurante. E ele conta hábitos esquisitos desse restaurante. Que nesse restaurante, não importava a hora que ele chegasse, sua cadeira estava sempre reservada. Reservada por quem? Na verdade, por ninguém. Sua cadeira estava sempre livre. O restaurante podia estar lotado, mas a cadeira estava livre. E ele achava engraçado, um engraçado hábito desse restaurante, que os garçons iam e vinham com a comida. Inclusive, ele estava tentando sair do restaurante, os garçons que juntam tentavam servir a comida dele. Ele tentava sair, né, enfim, e ele achava engraçado isso. E as outras pessoas pareciam não comer, mas tinham aparência saudável. Então eles devem ainda rir de mim quando eu saio daqui. Devem rir, devem comer muito. E era isso na cabeça dele. Até que chega um dia que ele fala, gente, não é possível. E começa a aumentar o número de pessoas, mas o restaurante não aumenta. Não aumenta o número de cadeiras, só aumenta o número de pessoas. E não tem pessoas amontoadas. Estão todas nas cadeiras, mas só tem 20 cadeiras em cada mesa. E tem sempre um velho e uma cadeira e uma mesa sozinho, sempre. E, enfim. E ele não começa a não entender nada, até que ele vê, num dia desse, ele começa a tentar fazer assim, tipo, não, eu vou vir de noite, eles vão estar comendo. Vou vir de manhã, eles vão estar comendo. Vou chegar, não sei o que, nunca dá certo, eles nunca estão comendo. Estão lá sempre estátuas, paradas, imóveis, sem expressão. Ele começa a socar as pessoas pra ver se ninguém acorda. Até que ele vê a amada dele de quando ele tinha 16 anos, quando estava na flor da idade ali. E ele lembra de muitas coisas que aconteceram com ela, que ele abandonou ela porque foi pra cidade grande. E ele tenta falar com ela, mas os olhos dela derretem. E é uma coisa absurda. E ele fala, vou pagar minha conta, vou sair daqui. E ele lembra que ele nunca pagou a conta na vida. Ele fala, Jesus Cristo, vou ter que arrumar aqui um banco e tal. E quando ele vai se entrando nesse restaurante pra entrar, achar algum lugar do caixa, assim, ele fica preso. E as paredes ali, não tem mais janela, não tem mais saída. Pra onde ele entrou, não tinha mais. Ele ficou preso e ele tá com muito calor e ele lembra da falecida mãe dele e começa a rezar. E ele começa a tentar tirar pra parar de ficar sufocado, mas não adianta, é tudo em vão. E ele continua lá preso e, enfim, ele fica assim meio gelatinoso, igual os outros e... acaba aí. Então vamos pros 2 últimos contos de Modesto Caroli, também brasileiro. Enfim, eu parei de falar, né, sobre os... Enfim, vocês pesquisam se vocês quiserem. Modesto Caroli. O Beco das Flores. É um conto rápido também, um conto rápido e pesado. É na cidade de Paraty que ele acontece. A gente tem um relato primeiro sobre a perspectiva de uma mulher, depois sobre a perspectiva de um homem. No caso, o homem que ela mata. Provavelmente um amante dela, de um outro tempo. E ela chega e ela conta sobre a paisagem. E ela fala sobre as flores que parecem restaurantes, que está chovendo na cidade de Paraty. E que as pedras estão lisas por causa da água. E ela chega num beco, vê o homem sentado ali, inquieto. E ela sente pena e fala, não posso matá-lo desse jeito. E ela chega lá com um punhal e mata ele no pescoço, né? No caso, sai jorrando sangue. E quando acaba, simplesmente acaba ali a narrativa e a gente tem um novo parágrafo começando, contando sobre a perspectiva do homem, que contava, estava com meu guarda-chuva transparente, andando pela cidade de Paraty. Eu senti a presença de... Erilane? Não sei. Enfim, senti a presença dela. E eu continuava andando e via aquelas flores naquele restaurante, entrava no beco, sentei no chão e tal. E falei palavras de amor pra ela quando eu vi, mas ela, em vão, me matou, né, lá. E conta que saía lágrimas do olho dela, como se fosse um arrependimento. E ele não sentiu raiva dela em nenhum momento. Enfim, a gente tem esse conto aí agora. E o último e talvez mais, pelo menos pra mim, super difícil, o cúmplice. O que acontece? Um homem, ele tem ali dor de dente toda vez que ele sente a presença. Eu não entendi muito bem, tá? Se é do pai dele, se não é, se é de uma coisa assim, das sombras. E parece que essa coisa quer assombrar ele, quer pegar o dente dele. Mas quando essa pessoa não está ali, o dente dele tá normal. Tudo bem, sem dor. E até que chega um dia que esse vem mais forte, pega o dente dele. Enfim, uma coisa assim. E aí ele sabe que
Por enquanto ele está bem, mas que ele sempre vai temer a volta desse indivíduo das trevas. Por hoje é isso. Esse é o vídeo, né? Esse é o livro, tá? E espero que vocês tenham gostado, espero que tenha dado pra entender, espero que vocês consigam fazer a própria análise de vocês. E espero que a minha análise ajude de alguma coisa. Bem, obrigada por assistir. Dá o like aí, se inscreve no canal e continua pra ver mais vídeos.